Gente, bom dia. Hoje, nossa aula de história, Prová vai estar trazendo um pouco, um resumo sobre a história de Tiradentes, tá? Que foi um movimento chamado de Inconfidência Mineira. Essa é uma história muito interessante, Tiradentes é um personagem muito importante na história do Brasil, E na sexta-feira passada foi o feriado do dia de Tiradentes. A Pro não fez essa aula, mas a gente não poderia deixar de trazer para vocês um pouco dessa história, ok? Bom, para falar de Tiradentes, a gente tem que lembrar sobre a questão da descoberta do ouro, nas Minas Gerais. Foi um grande movimento, foi assim a euforia do Brasil, quando surgiu o ouro nas regiões das Minas Gerais. E a gente sabe que por ali houve muito ouro mesmo, Então, todo o ouro arrecadado naquele lugar, uma parte desse ouro, a gente já viu nas histórias, que ela era destinada à coroa portuguesa. Ele era mandado para Portugal. Só que o que é que acontece? Tudo, a gente sabe que o ouro é um recurso natural e que chega um momento, por mais que exista de tanto as pessoas ali estar extraindo aquele ouro, chega um momento que ele vai ter um fim. E foi justamente o que começou a acontecer em Minas Gerais. Eu estou falando Minas Gerais, mas a Inconfidência Mineira, aconteceu em Vila Rica. Na época não era chamado Minas Gerais, era chamado Vila Rica, tá, gente? Isso foi pelo ano de 1789, a início do século XVIII. Então, o que aconteceu? O ouro em Minas Gerais, ele começou a ir acabando, O ouro começou a ir acabando, porque era muita gente, era muita extração de ouro, e aí começou a ir se findando esse ouro. Eu vou ler aqui, mais ou menos, alguns resumos que eu coloquei, algumas coisas que eu achei interessante, para que vocês possam também estar respondendo a atividade xerografada. A euforia do ouro começou a acabar, foi como eu falei, e o rei Dom João, gente, o rei não aceitava, que era o rei de Portugal. Ele não aceitava essa ideia, afinal de contas, para ele estava muito bem, Ele acreditava que estaria sendo roubado, Com isso, a cobrança de impostos aumentou. Lembrando, gente, uma coisa que eu não falei, é que Vila Rica pagava altos impostos à coroa portuguesa. Aí a gente vai falar do quinto, O que era o quinto? Era um imposto de 20%. 20% do ouro que as pessoas tinham era destinado à coroa portuguesa. E aí, Dom João, ele ficando chateado com essa ideia, Ele agora mudou, ele agora passou a cobrar 100 arrobas de ouro por ano. Agora, Portugal tinha que pagar, Foi feito esse decreto pela coroa portuguesa, de que por ano eles precisavam agora apresentar 100 arrobas de ouro. Era muito ouro, Mas o que acontece? Começou a ficar difícil. No início, Portugal começou pagando tudo direitinho, mas com o tempo, gente, começou as dificuldades para poder pagar isso aí. Então, surgiu o boato de que a coroa portuguesa iria decretar derrama. É outra palavra muito importante nessa história. O que era a derrama, Proval? A derrama seria a cobrança desses impostos à força, Nem que fosse na base da violência, a casa das pessoas eram invadidas, as pessoas teriam que pagar esse imposto, sim, à coroa portuguesa, a todo custo. Com isso, gente, gerou revolta nos intelectuais, gerou revolta nos ricos, gerou revolta nas pessoas, de Minas Gerais, no caso Vila Rica. Então, essa revolta, de ter que pagar esse imposto sobre essa ameaça, da derrama, fez com que surgisse a Inconfidência Mineira. Para o que foi a Inconfidência? Era um movimento, certo? Foi um movimento, certo? Liderado por pessoas influentes na época, que era contra esse decreto do rei, era contra tudo isso que já vinha acontecendo, esse sofrimento para pagar os impostos e tal. E
surgiu aí, né, os Inconfidentes, né? Eles tinham a bandeira, né, a bandeira dos Inconfidentes, cuja frase era liberdade, ainda que tarde. Certo, gente? Eles tinham o desejo, gente, na verdade, essa bandeira, eles tinham o desejo de tornar Minas Gerais, que no caso Vila Rica, independente. Eles queriam criar uma república independente, porque não aguentava mais viver sobre esse regime de tanto sofrimento, com tantos impostos cobrados por Portugal. E Tiradentes, aí agora entra esse personagem tão importante, Tiradentes, né, que era o seu nome verdadeiro, era Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes, quando o movimento da Inconfidência foi descoberto, o que aconteceu? O movimento foi descoberto. Portugal descobriu, né, o rei acabou descobrindo o movimento, porque um dos seus integrantes, que foi o Joaquim Silvério dos Reis, ele acabou entregando o movimento, entregando o segredo por conta do perdão de suas dívidas com a coroa. Ele acabou entregando. E aí o rei, claro, né, aí agora veio e aconteceu tudo que nós já sabemos. Os outros integrantes do movimento da Inconfidência, uns foram presos, exilados, né, mandados para fora do país e tal. E somente Tiradentes foi preso e enforcado. Aqui eu coloquei aqui para vocês, né? Tiradentes morreu enforcado na cidade do Rio de Janeiro, tá? Em 21 de abril de 1692. Ele foi o único que foi enforcado, porque Tiradentes, ele nunca negou que ele era contra esses abusos de Portugal. Ele assumiu, ele foi um dos que assumiu, gente, tá, a liderança do movimento, certo? Muitos negaram, outros, né? Mas Tiradentes, ele foi até o fim. Ele se declarou, sim, como um dos líderes da Inconfidência Mineira, do movimento. E por isso o castigo de Tiradentes foi esse. Ele foi morto e enforcado na cidade do Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Quem tiver mais interesse para conhecer sobre essa história, dá uma pesquisadinha no YouTube, certo, gente? Porque essa é uma história muito importante para vocês estudando, para todos nós brasileiros, ok? Muito obrigado, e agora aí vocês vão responder a atividadezinha que a prova passou.